Boa noite, meus amigos. Que Jesus, na sua infinita e doce misericórdia, possa abençoar e amparar a todos os corações de todos os nossos irmãos de toda a terra. Que Jesus auxilie-nos a caminhar. Senhor, Tu que és a esperança dos nossos dias, Tu que és a certeza do amor imenso que tanto buscamos enquanto encarnados estamos. Tu que és o caminho, amado Jesus, trazendo-nos o Teu Evangelho de amor, desvendando a campa dos túmulos, para que entendêssemos e vivenciássemos os dois planos da vida, onde nos é possível reencontrar aos irmãos amados que nos precederam na jornada ou que já se encontram a nos esperar. Doce meigo Jesus, rogamos-te por todos os nossos irmãos da terra. Senhor, compreendemos que a vossa sapiência, trazendo-nos este vírus tão cruel, constitui a bênção para recomeçarmos a compreender o Evangelho sublime que nos trouxestes um dia no Monte Novidável. Se conosco, amado amigo, auxilia-nos a estarmos contigo. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos estudando o capítulo 21 na explicação dos Espíritos sob o tema Os Falsos Profetas da Erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também em maior número entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem e para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso para as suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. Amados amigos, lhes pedirei um pouco de licença para voltarmos à antiga Palestina, quando, numa doce tarde daquelas tão suaves, narradas por Amélia Rodrigues no livro Até o Final dos Tempos, permaneciam as dúlcidas emoções do inefável diálogo, no qual o mestre desvelara aos amigos mais íntimos que se encarregariam de levar o ministério ao mundo após sua partida. E questiona o mestre aos seus discípulos: quem dizem que sou eu? Cada um fez as suas colocações. E Pedro, profundamente emocionado, disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus colocou a ele: feliz você, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que o revelaram, mas o Pai que está nos céus. Isto equivalia, quando Jesus assim colocou, que a informação de que o Supremo Senhor, Deus, nosso Pai,
passou aquela informação e que fluiu pelos lábios de Pedro. Mas também lhe conferiu grande responsabilidade. Pedro sentiu túmido de emoção e ele inteiro tremeu como varas verdes. Mas o meu amigo, o Mestre Jesus, não se silenciou e continuou o esclarecimento. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus, e tudo quanto ligares à terra será ligado no céu. Que tarefa que Jesus acabava de colocar sobre os ombros frágeis de Pedro. Mas Jesus também colocou que os discípulos deveriam daí sair para enunciar o reino de Deus na terra, porque ele retornaria. E passou ligeiramente o que iria acontecer de acordo com a tragédia que o esperava, que o aguardava. E aí, Pedro, assustadíssimo, disse a ele: Deus nos livre de tal mal, Senhor. Isso não há de acontecer. Jesus, recuperando a posição, a postura de um condutor, retrucou: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. O diálogo fora tão rápido que os outros companheiros não perceberam e passaram a olhar para o Rabi sem entender a face contraída. Aí Pedro, profundamente assustado, mas recuperou a serenidade, porque tudo agora parecia tão complexo, tão grave. Ele se dera conta do medo que o havia tomado e da força estranha que o induzira à atitude infeliz, como se ele fosse capaz de alterar a programação do Senhor. Ele não se pôde furtar as lágrimas e chorou copiosamente. E aí, depois, quando todos já se retiraram, Pedro procurou o Senhor e as estrelas cintilantes como poeira de luz adornavam o cimbório. E aí Pedro procurou o Mestre, que se encontrava sentado sobre algumas raízes de uma frondosa árvore. Ele não tinha entendido por que o Senhor ficara tão bravo se ele só não queria que o Senhor fosse embora. Afinal, ele o amava profundamente. E aí, pergunta a Jesus: serei eu, Senhor, Satanás, que me hei constituído um estorvo para o teu santo labor? E se assim eu sou, por que me entregas a responsabilidade pela preservação das tuas palavras, cuidando de ligar almas ao teu messianato, o que confirmarias no céu? O amigo, compassivo, amoroso, que houvera percebido o véu de tristeza que ensombrecia a face do discípulo, esclareceu docemente: Simão, o homem na terra é um canal por onde vertem a inspiração e o pensamento da imortalidade, sempre em contato com os transeuntes do vale de sombras, a fim de que possam desfrutar
de claridades espirituais e terem renovadas as suas forças. Nem sempre, porém, a onda que envolve o ser é de procedência superior. Fazendo uma pausa, a fim de que o humilde pescador pudesse apreender todo o significado da informação profunda, prosseguiu esclarecendo. Quando me identificastes como meu Messias, meu Pai comandava o teu pensamento e foste instrumento de vida. Por isso te disse que não havia sido a carne nem o sangue, porque não se tratava de um raciocínio, de uma conclusão do teu cérebro. A revelação te alcançava a mente em sintonia com a verdade e te tornastes intermediário dela. Logo depois, porque o medo te perturbasse a razão, esquecendo-te de que a nossa é uma jornada para o sacrifício, que o cordeiro segue para o matadouro, a fim de que a sua mensagem se perpetue pelo exemplo, foste o instrumento de Satanás, o espírito infeliz que procura ser estorvo em relação ao ministério de libertação das criaturas. Já me viste expulsá-lo de várias vezes, de muitos e muitos enfermos, e não obstante, ele investe, infeliz e perturbador, ganhando adeptos ao mundo em contínuas tentativas de criar embaraços aos que andam em justiça e equidade. Certamente, não me enfrenta, porque medeia entre nós um abismo de distância vibratória. No entanto, direciona a tua onda mental, que é captada pelos que fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Jesus deu uma pausa. Enquanto o discípulo procurava compreender todas aquelas palavras, e na colocação de Amélia Rodrigues, de uma doçura sem paz, ela diz que o discípulo luarizava a sua preocupação e dava-se conta do significado do ensinamento a respeito do intercâmbio entre os espíritos e os homens, os vivos e os mortos, os visíveis e os invisíveis. Jesus, de imediato, concluiu: não me referi a ti, mas à força satânica que se utilizava com o objetivo de intimidar-me, de fazer-me desviar daquilo para o que vim, que é o holocausto, após as lições incessantes de amor. Por isso é necessário vigiar as nascentes do coração, de onde procedem os bons como os maus pensamentos, a fim de manter-se em sintonia com o Pai e não com o espírito do mal. Naquele instante, Jesus declarava sancionada a mediunidade e o seu exercício lúcido. Pedro fora o exemplo excelente da sintonia psíquica com o mundo superior que o inspirava na revelação, mas também com a entidade perversa que se comprazia no mal. Todo o ministério de Jesus esteve assinalado pelas interferências espirituais, de uma ou de outra ordem, e não foi por outro motivo que ele foi denominado como Senhor dos Espíritos, em razão da sua ascendência sobre todos aqueles que se comunicavam. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, no último livro lançado no dia 30 de dezembro, pelas mãos de Divaldo Franco, esse luminar que clareia os nossos caminhos, que nos auxilia a refletir, que nos ajuda a perdoar,
que nos ajuda a modificar o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos. Diz ele o seguinte, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar, de modo que fique ao abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Por outro lado, nunca lhe faltaram amigos de ambas as esferas, porque nunca falta a qualquer dos nossos irmãos que se fazem intermediários dos dois planos da vida, auxiliando e defender-se, e defendendo, e a perseverar com ânimo e alegria de servir. Quando os médios sinceros compreenderem o significado da mediunidade como ponte entre os dois lados da existência, muito mais fácil ser-lhes o trânsito, porque a sua movimentação estará sempre assegurada pelos valores de sua vida moral e de seus exemplos de abnegação e caridade. Muitos companheiros do movimento espírita ainda não compreenderam a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos seus servidores. Não é fácil, porque temos inúmeros entraves dentro de nós mesmos, porque temos um passado moral e por isso, depois de elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade no seu programa de amor e paz entre os homens. Mas seremos sempre acicatados por aqueles que não desejam que as verdades trazidas pelo plano espiritual sejam repassadas aos nossos irmãos que conosco convivem. E muito mais àqueles que buscam na compreensão da vida a sintonia com os amores que já se encontram do outro lado. No começo dos fenômenos organizados, diz Manuel Filomeno de Miranda, os médiuns eram acusados de enfermos mentais, charlatães, narcisistas, com algumas razões, entre outras, o desconhecimento da doutrina espírita, que possui as recomendações saudáveis para o seu exercício correto. Basta que estudemos o Pentateuco. Basta que estudemos, por exemplo, a grande obra de esclarecimento de André Luiz. Mais tarde, face do respeito com que viveram, muitos servidores da mediunidade com Jesus foram e continuam sendo combatidos pelos companheiros, inimigos da causa do Senhor, por sentimentos inferiores outros, comuns a todos nós. Porém, Jesus já nos colocou que se perseverarmos na conduta reta, na conduta clara, na conduta ética, conduta pessoal, nós seríamos considerados como exitosos nessa jornada. E vejam só, nós vivemos um mundo conturbado e a vivência mediúnica constitui uma luz sublime do espiritismo e é urgente. Mas vejam só, as distrações, as licenças morais têm sido portas abertas na direção do abismo da indisciplina e do fracasso. Porque sempre há a possibilidade de buscarmos o mundo material sem conseguir renunciar
ao plano espiritual, do qual nos fazemos emissários da vontade do Pai. Confiamos, porém, em Jesus e naqueles que o amam, com dedicação e compreendem o compromisso firmado, dedicando-lhe em caráter de doação sincera. Há que se renunciar às coisas da terra. Há que se renunciar às vontades pessoais. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, encerrando a colocação que fazia no sabor da minha compreensão, disse o seguinte: os médios estão assinalados pelos odientos inimigos do Senhor para sofrer perseguições cruéis até a hora final. Eles têm conhecimento, não temos? Mas para alguns não há preocupação, porque a confiança de que o plano espiritual se encontra presente a nos orientar, que importam os achaques, por exemplo, que possamos ter com relação à matéria. Sabemos serem passageiros. Que importa se, a nível social, familiares de repente nos virem as faces, porque renunciamos talvez a festas para estarmos presentes ao serviço do Senhor. Nós temos que nos preocupar para não nos deixarmos levar pela vaidade, porque a fama é uma grande inimiga da humildade, porque a fidelidade mediúnica é consultada, é levada para banalidades, muitas vezes elogiada de maneira desagradável, quando seria melhor ser ignorado. Nós vivemos, no momento atual, uma hora da qual a sociedade surpreende-se com a gentileza, a bondade, a demonstração de reconhecimento. De tal forma o indivíduo humano tem se brutalizado que aquilo que é normal, digno de ser vivenciado, causa espanto e mesmo surpresa. Acostumou-se tanto a nossa sociedade aos maus tratos que o dever parece uma grande virtude em desaparecimento. Mas vejam só, o que nos diz o amigo Miranda? O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. Quando recusado, exige a opção B, por eleição do próprio indivíduo, que é o sofrimento purificador, ante cujo impacto nada ele pode, senão submeter-se para despertar para a realidade um pouco mais adiante. Por que estamos na Terra? O que é que viemos fazer? Qual o melhor caminho a seguir? Nos preocuparmos com as coisas terrenas? Buscarmos estarmos com a nossa mente, com o nosso coração preocupado com festas, com coisas materiais, com compras, fugindo da família, fugindo de estarmos com aqueles nossos irmãos que, por injunção reencarnatória, nos reencontramos para aprendermos a amar.
E com isso, meus amigos, se somos médiuns, com trabalho na seara, de trazer as benesses do plano espiritual, nos fazemos emissário das trevas para destruir corações, para complicar situações, para desamar. Não nos esqueçamos, irmãos meus, de que somente através do amor, através da renúncia, através da doação, da entrega, é que conseguiremos nos transformarmos em trabalhadores da última hora, auxiliando ao Senhor, como um dia fizeram os 500 da Galileia, a sairmos com os pés rotos, com as vestes rasgadas, mas altaneiros, porque caminhamos empunhando a bandeira do Cristo, servindo sempre, estando prontos para compreendermos o que Jesus almeja de cada um de nós. Senhor, dá-nos, amigo querido, a coragem para seguirmos em frente. Dá-nos, amigo querido, a capacidade de renunciar a nós mesmos, de buscarmos dentro de nós, tenazmente, o que seja amar. Doce amigo Jesus, auxilia-nos nesta jornada, porque sabes, Senhor, o que mais almejamos enquanto na terra estamos, é estarmos contigo, é te servir da forma e no momento que o Senhor de nós desejar. Permita, Senhor, que possamos nos unir a todas as fraternidades para o bem universal. Permita-nos, Senhor, pequeninos como somos, empunharmos a bandeira de luz que trouxestes e que destes a todos aqueles que, deixando de si mesmos, tornam-se arautos da nova esperança, da terra mais feliz. Abençoa os nossos irmãos de todos os reinos. Abençoa o nosso Brasil, terra abençoada onde o cruzeiro nos aponta o caminho, qual luminescência e luz, a nos mostrar que através do teu madeiro, ensarilhado como espada guardada, ensinastes que tão somente o amor nos faz caminheiros da tua jornada de luz, dessa terra que se ilumina, dessa terra que já principia a viver a regeneração para todos aqueles que conseguem iluminar os seus corações e te seguir. Que assim seja. Que assim seja.